Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria para aquele dia. Não para mudá-lo, porque eu sei que não havia escolha, mas para abraçar a mim mesma e dizer que um dia tudo ficaria bem. Mas aos 7 anos, eu não sabia disso. Tudo o que eu sabia era que minha vida nunca mais seria a mesma. Meu nome é Marisa, tenho 79 anos e minha história não é sobre sorte, e sim sobre sobrevivência. Por muito tempo, minha voz foi silenciada. Minha dor foi ignorada. Mas agora chegou a hora de contar. Antes de continuar, me diga: de onde você está assistindo essa história? Comente aqui embaixo. E se gosta de relatos de superação, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Eu nasci em 1945, em um vilarejo esquecido no interior de Minas Gerais. Minha família era muito pobre, mas a gente se amava. Meu pai trabalhava na lavoura e minha mãe lavava roupas para os fazendeiros da região. Nossa casa era pequena, de madeira, com um fogão a lenha sempre aceso. À noite, ouvíamos os grilos cantando lá fora. E de dia, eu corria pelo terreiro com meus irmãos, os pés sujos de terra, o riso fácil de criança que não entende o peso da miséria. Só que a pobreza não espera a gente crescer. A primeira vez que entendi o que era passar fome, eu tinha 7 anos. O arroz do almoço já era ralo, o feijão era pouco, e minha mãe dividia o que sobrava entre mim e meus irmãos. Mas eu percebia quando ela mesma não comia. Ela sorria e dizia que não estava com fome, mas eu via seu olhar perdido, sua boca seca. E então, o pior aconteceu. Naquele ano, a seca chegou antes da colheita, e meu pai perdeu o emprego. A lavoura secou, os patrões foram embora, e a gente ficou sem ter o que comer. Lembro do dia em que minha mãe escondeu o choro enquanto contava os grãos de feijão na palma da mão, tentando fazer milagre para alimentar 4 filhos. Mas milagre não existe para os pobres. Foi no dia do meu 8º aniversário que minha infância acabou. Acordei animada, achando que minha mãe ia fazer um bolo de fubá, como no ano anterior. Mas quando entrei na cozinha, senti o clima pesado. O cheiro do café amargo parecia sufocante, e minha mãe estava sentada à mesa, as mãos trêmulas sobre o colo. Meu pai olhava para o chão como se procurasse uma saída. Minha mãe disse meu nome e pediu que eu sentasse. Eu sabia que vinha coisa ruim. Filha, não temos escolha, ela falou baixinho. Seu pai tentou de tudo, mas não conseguimos mais comida. Você precisa ir morar com Dona Alzira. O chão sumiu dos meus pés. Dona Alzira era a mulher mais temida do vilarejo. Viúva, rica e dona da maior fazenda da região, ela contratava meninas pobres para trabalhar em sua casa. Mas ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Tudo o que eu sabia era que as meninas que iam para aquela casa nunca mais voltavam. Mãe, eu não quero, minha voz saiu fraca. Ela pegou minhas mãos pequenas e ásperas, com calos de brincar no chão de terra. Sua pele estava gelada. Se eu tivesse escolha, minha filha, eu nunca faria isso com você. Mas seu irmãozinho é pequeno, seu pai não tem mais trabalho e eu não consigo mais sozinha. Ali, eu entendi que, para os pobres, não existe escolha. Na manhã seguinte, minha mãe me vestiu com o melhor vestido que tínhamos, que antes era da minha irmã mais velha. Nos pés, sandálias gastas e frouxas. Eu segurava uma pequena trouxa com minhas roupas simples dentro. A caminhada até a casa de Dona Alzira foi longa e silenciosa. Minha mãe segurava minha mão com força, mas evitava olhar nos meus olhos. Talvez porque, se olhasse, voltaria atrás. Quando chegamos, meu estômago revirou. A casa era enorme, com muros altos e um portão de ferro. Diferente de qualquer outra do vilarejo, ela parecia um mundo à parte. As janelas tinham cortinas pesadas, fechadas o tempo todo. Não se ouvia riso, não se via crianças, só um silêncio opressor. Minha mãe bateu na porta. O som ecoou como um trovão na minha alma. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Dona Alzira me olhou de cima a baixo.
Seu olhar era frio, como se estivesse avaliando um objeto, não uma criança. Finalmente, pensei que fossem desistir. Ela disse com desdém. Minha mãe forçou um sorriso, mas vi o brilho de lágrimas em seus olhos. Aqui está minha filha. Por favor, cuide bem dela. Dona Alzira riu, sem nenhum humor. Isso é trabalho, não adoção. Minha mãe apertou minha mão uma última vez. Eu esperei que ela dissesse algo, qualquer coisa, que me garantisse que tudo ficaria bem. Mas ela virou as costas e foi embora, sem olhar para trás. Eu quis correr atrás dela, gritar, implorar, mas minhas pernas não se moviam. A porta se fechou atrás de mim com um estalo seco, e naquele momento eu soube que minha infância tinha acabado. O cheiro da casa era diferente do cheiro da minha casa. Tudo ali parecia limpo demais, frio demais, silencioso demais. O ar cheirava a cera de madeira, mas não era um cheiro confortável. Era um cheiro de rigidez, de regras. Dona Alzira me encarou por alguns segundos antes de falar. Primeira coisa, nunca olhe nos meus olhos. Segunda coisa, nada de preguiça. Terceira coisa, comida só depois que todos comerem. Minha boca ficou seca. Meninas como você vêm e vão. Se fizer tudo direito, talvez eu não precise te mandar embora tão cedo. Agora vá para a cozinha. Você começa agora. Eu queria correr, queria chorar, queria minha mãe. Mas ninguém se importava com o que crianças como eu queriam. E esse foi apenas o primeiro dia de uma longa jornada de dor. Agora me diga, você acredita que o destino pode ser mudado? Comente aqui embaixo e continue assistindo, porque o que aconteceu depois foi muito pior do que eu poderia imaginar. A porta se fechou atrás de mim e o som do trinco sendo girado fez meu corpo estremecer. Eu estava dentro da casa de Dona Alzira e tudo ao meu redor parecia estranho. O silêncio era pesado, como se as paredes escondessem segredos que eu ainda não entendia. O cheiro forte de cera de madeira tomava o ar. O chão brilhava tanto que eu conseguia ver meu próprio reflexo. Mas o que me assustava não era a limpeza exagerada, e sim a frieza da casa. Na minha, por mais pobre que fosse, o cheiro de comida sempre se misturava ao som da minha mãe cantarolando. Aqui não havia música, não havia risadas, apenas uma sensação de vazio. Dona Alzira me olhou dos pés à cabeça e apontou para o corredor. Primeira coisa, nunca olhe nos meus olhos. Segunda coisa, nada de preguiça. Terceira coisa, comida só depois que todos comerem. Minha barriga já estava roncando, mas segurei o estômago com as mãos para não demonstrar. Eu queria perguntar algo. Queria saber onde eu dormiria, o que eu deveria fazer. Mas antes que abrisse a boca, ela cortou meu pensamento. Meninas como você vêm e vão. Se fizer tudo direito, talvez eu não precise te mandar embora tão cedo. Agora vá para a cozinha. Você começa agora. Meu peito apertou. Eu queria correr, queria minha mãe, queria qualquer coisa que não fosse aquilo. Mas ninguém perguntava o que crianças como eu queriam. A empregada mais velha, uma mulher de rosto cansado chamada Dona Cida, me esperava na cozinha. Ela não sorriu, não me deu boas-vindas. Apenas me entregou um pano de prato e apontou para a pia cheia de louça suja. Lave tudo e não deixe gordura nos copos. Se Dona Alzira encontrar um cisco, sobra para mim também. A água estava fria e o sabão queimava meus dedos. Eu esfregava os pratos com pressa, mas quanto mais eu lavava, mais apareciam. Minhas pernas começaram a doer de tanto ficar em pé, mas eu não ousava reclamar. O medo era maior que o cansaço. Quando terminei, olhei para Dona Cida esperando alguma palavra, um aviso de que poderia descansar. Mas ela apenas apontou para o chão. Agora esfrega aqui. Peguei um balde e ajoelhei no chão para começar a limpar. O pano úmido deslizava pelo piso frio e a cada movimento meu corpo doía mais. O tempo parecia não passar. A fome começou a apertar. Meu estômago roncava tanto que parecia gritar por socorro, mas eu sabia que não podia parar. Horas depois, ouvi o barulho dos talheres batendo no salão de jantar.
Os patrões estavam comendo. O cheiro da comida quente invadiu a cozinha e meus olhos encheram d'água. O arroz soltinho, a carne macia, o pão caseiro recém-assado, tudo tão perto e, ao mesmo tempo, inacessível. Quando terminaram, Dona Cida me chamou. Sua vez. Fui até a mesa e encontrei um prato fundo com restos de arroz grudados no fundo, um pedaço de carne fria e feijão quase seco. Meu corpo queria devorar tudo, mas eu engoli devagar, sentindo um nó na garganta. Dona Cida suspirou. Você é muito pequena para estar aqui. Eu quis perguntar se um dia eu sairia dali, mas algo no olhar dela me fez entender que a resposta não seria boa. A noite chegou e meu corpo gritava de exaustão. Meus pés estavam doloridos, minhas mãos vermelhas de tanto esfregar. Foi quando Dona Alzira apareceu no corredor. Venha. Acompanhei seus passos pelo corredor escuro. Paramos diante de uma porta estreita nos fundos da casa. Ela a abriu e meu coração afundou. Esse é seu quarto. Era um espaço pequeno, sem janelas. Havia apenas uma cama de madeira com um colchão fino e um cobertor áspero jogado no canto. Ao lado, um armário pequeno com uma única porta. A comida você pega depois que todo mundo tiver comido. Banho só depois das 9. E nada de barulho. Se ouvir passos no corredor, fique quieta. Ela não esperou resposta. Simplesmente fechou a porta e me deixou ali. O silêncio daquele quartinho era diferente do silêncio da minha casa. Lá, o silêncio era quebrado pelo som do vento, pelos risos abafados dos meus irmãos. Aqui, não havia nada. Apenas um vazio esmagador. Me sentei na beira da cama e abracei meus joelhos. Pela primeira vez, desde que saí de casa, chorei. Acordei com um grito. Levanta, menina! Me sentei num susto. Meus olhos ardiam e meu corpo doía. A casa já estava em movimento. Os patrões acordando, os empregados correndo. Dona Cida apontou para a cozinha. Lava a louça. E rápido. A pia estava cheia novamente. Pratos sujos, xícaras manchadas, talheres engordurados. Peguei um pano e comecei. A água fria machucava meus dedos, mas eu não podia parar. O tempo passou e o trabalho parecia não ter fim. Depois da louça, os pisos. Depois dos pisos, as roupas. Depois das roupas, mais louça. A cada ordem, um pedaço de mim se apagava. O pior não era o cansaço. O pior era ser invisível. Os patrões falavam entre si, mas nunca comigo. Se eu estivesse em um cômodo e alguém entrasse, eu deveria sair. Se eu esbarrasse em alguém no corredor, deveria abaixar a cabeça. No almoço, sentei para comer e encontrei a mesma comida fria do dia anterior. Um osso de frango, arroz seco, feijão sem caldo. Dona Cida me olhou com pena. Você devia estar brincando na rua, menina. Eu quis responder, mas engoli em seco. Ali, não importava o que eu queria. Os dias foram passando e eu comecei a entender as regras daquela casa. Trabalhar sem reclamar, comer sem perguntar, dormir sem chorar. Mas eu era só uma criança, e crianças erram. Uma tarde, enquanto esfregava o chão do salão, um copo escorregou da bandeja e caiu no chão, se estilhaçando em 1000 pedaços. O som do vidro quebrando ecoou pela casa. Dona Alzira apareceu em segundos. O que você fez? Minha garganta secou. Foi sem querer, senhora. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Sem querer? Então você vai limpar isso com a mão para aprender. Me ajoelhei no chão. Peguei os cacos devagar, os dedos tremendo. Um corte abriu na ponta do meu dedo e o sangue escorreu. Dona Alzira viu, mas não disse nada. Apenas cruzou os braços. Continue. Eu queria chorar, queria correr, queria minha mãe. Mas tudo o que fiz foi terminar de limpar. Naquela noite, deitada no colchão fino, olhei para meus dedos cortados e fiz uma promessa silenciosa. Eu não sabia como, nem quando, mas eu sairia daquela casa
E esse foi só o começo. A porta se fechou atrás de mim e o som do trinco sendo girado fez meu corpo estremecer. Eu estava dentro da casa de Dona Alzira e tudo ao meu redor parecia estranho. O silêncio era pesado, como se as paredes escondessem segredos que eu ainda não entendia. O cheiro forte de cera de madeira tomava o ar. O chão brilhava tanto que eu conseguia ver meu próprio reflexo. Mas o que me assustava não era a limpeza exagerada, e sim a frieza da casa. Na minha, por mais pobre que fosse, o cheiro de comida sempre se misturava ao som da minha mãe cantarolando. Aqui não havia música, não havia risadas, apenas uma sensação de vazio. Dona Alzira me olhou dos pés à cabeça e apontou para o corredor. Primeira coisa, nunca olhe nos meus olhos. Segunda coisa, nada de preguiça. Terceira coisa, comida só depois que todos comerem. Minha barriga já estava roncando, mas segurei o estômago com as mãos para não demonstrar. Eu queria perguntar algo, queria saber onde eu dormiria, o que eu deveria fazer, mas antes que abrisse a boca, ela cortou meu pensamento. Meninas como você vêm e vão. Se fizer tudo direito, talvez eu não precise te mandar embora tão cedo. Agora vá para a cozinha, você começa agora. Meu peito apertou. Eu queria correr, queria minha mãe, queria qualquer coisa que não fosse aquilo. Mas ninguém perguntava o que crianças como eu queriam. A empregada mais velha, uma mulher de rosto cansado chamada Dona Cida, me esperava na cozinha. Ela não sorriu, não me deu boas-vindas. Apenas me entregou um pano de prato e apontou para a pia cheia de louça suja. Lave tudo e não deixe gordura nos copos. Se Dona Alzira encontrar um cisco, sobra para mim também. A água estava fria e o sabão queimava meus dedos. Eu esfregava os pratos com pressa, mas quanto mais eu lavava, mais apareciam. Minhas pernas começaram a doer de tanto ficar em pé, mas eu não ousava reclamar. O medo era maior que o cansaço. Quando terminei, olhei para Dona Cida esperando alguma palavra, um aviso de que poderia descansar. Mas ela apenas apontou para o chão. Agora esfrega aqui. Peguei um balde e ajoelhei no chão para começar a limpar. O pano úmido deslizava pelo piso frio e a cada movimento meu corpo doía mais. O tempo parecia não passar. A fome começou a apertar. Meu estômago roncava tanto que parecia gritar por socorro. Mas eu sabia que não podia parar. Horas depois, ouvi o barulho dos talheres batendo no salão de jantar. Os patrões estavam comendo. O cheiro da comida quente invadiu a cozinha e meus olhos encheram d'água. O arroz soltinho, a carne macia, o pão caseiro recém-assado, tudo tão perto e ao mesmo tempo inacessível. Quando terminaram, Dona Cida me chamou. Sua vez. Fui até a mesa e encontrei um prato fundo com restos de arroz grudados no fundo, um pedaço de carne fria e feijão quase seco. Meu corpo queria devorar tudo, mas eu engoli devagar, sentindo um nó na garganta. Dona Cida suspirou. Você é muito pequena para estar aqui. Eu quis perguntar se um dia eu sairia dali, mas algo no olhar dela me fez entender que a resposta não seria boa. A noite chegou e meu corpo gritava de exaustão. Meus pés estavam doloridos, minhas mãos vermelhas de tanto esfregar. Foi quando Dona Alzira apareceu no corredor. Venha. Acompanhei seus passos pelo corredor escuro. Paramos diante de uma porta estreita nos fundos da casa. Ela a abriu e meu coração afundou. Esse é seu quarto. Era um espaço pequeno, sem janelas. Havia apenas uma cama de madeira com um colchão fino e um cobertor áspero jogado no canto. Ao lado, um armário pequeno com uma única porta. A comida você pega depois que todo mundo tiver comido. Banho só depois das 9. E nada de barulho. Se ouvir passos no corredor, fique quieta. Ela não esperou resposta. Simplesmente fechou a porta e me deixou ali. O silêncio daquele quartinho era diferente do silêncio da minha casa. Lá, o silêncio era quebrado pelo som do vento, pelos risos abafados dos meus irmãos. Aqui,
Não havia nada, apenas um vazio esmagador. Me sentei na beira da cama e abracei meus joelhos. Pela primeira vez, desde que saí de casa, chorei. Acordei com um grito. Levanta, menina! Me sentei num susto. Meus olhos ardiam e meu corpo doía. A casa já estava em movimento. Os patrões acordando, os empregados correndo. Dona Cida apontou para a cozinha. Lava a louça. E rápido. A pia estava cheia novamente. Pratos sujos, xícaras manchadas, talheres engordurados. Peguei um pano e comecei. A água fria machucava meus dedos, mas eu não podia parar. O tempo passou, e o trabalho parecia não ter fim. Depois da louça, os pisos. Depois dos pisos, as roupas. Depois das roupas, mais louça. A cada ordem, um pedaço de mim se apagava. O pior não era o cansaço. O pior era ser invisível. Os patrões falavam entre si, mas nunca comigo. Se eu estivesse em um cômodo e alguém entrasse, eu deveria sair. Se eu esbarrasse em alguém no corredor, deveria abaixar a cabeça. No almoço, sentei para comer e encontrei a mesma comida fria do dia anterior. Um osso de frango, arroz seco, feijão sem caldo. Dona Cida me olhou com pena. Você devia estar brincando na rua, menina. Eu quis responder, mas engoli em seco. Ali, não importava o que eu queria. Os dias foram passando, e eu comecei a entender as regras daquela casa. Trabalhar sem reclamar, comer sem perguntar, dormir sem chorar. Mas eu era só uma criança, e crianças erram. Uma tarde, enquanto esfregava o chão do salão, um copo escorregou da bandeja e caiu no chão, se estilhaçando em 1000 pedaços. O som do vidro quebrando ecoou pela casa. Dona Alzira apareceu em segundos. O que você fez? Minha garganta secou. Foi sem querer, senhora. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Sem querer? Então você vai limpar isso com a mão para aprender. Me ajoelhei no chão. Peguei os cacos devagar, os dedos tremendo. Um corte abriu na ponta do meu dedo e o sangue escorreu. Dona Alzira viu, mas não disse nada. Apenas cruzou os braços. Continue. Eu queria chorar, queria correr, queria minha mãe. Mas tudo o que fiz foi terminar de limpar. Naquela noite, deitada no colchão fino, olhei para meus dedos cortados e fiz uma promessa silenciosa. Eu não sabia como, nem quando, mas eu sairia daquela casa. E esse foi só o começo. O tempo passou e eu já não sabia mais quantos dias, semanas ou meses se arrastavam desde que minha mãe me deixou naquela casa. O que eu sabia era que a menina que chegou ali, assustada e inocente, já não existia mais. Acordava antes do sol nascer, trabalhava até minhas mãos racharem, comia restos e dormia num colchão fino dentro de um quartinho escuro. A rotina nunca mudava. Eu era um fantasma naquela casa. Os patrões riam na sala de jantar e eu ouvia de longe, fingindo que não existia. Se passavam por mim no corredor, eu me encolhia, abaixava a cabeça e desaparecia antes que percebessem minha presença. Os outros empregados evitavam falar comigo. Dona Cida, a empregada mais velha, às vezes soltava um suspiro e me olhava com pena, mas nunca dizia nada. Todos pareciam saber que naquela casa não havia espaço para sentimentos. O tempo foi me deixando dura. No começo, eu ainda chorava baixinho no colchão duro do meu quartinho. Mas um dia, sem perceber, parei. Não porque a tristeza foi embora, mas porque eu comecei a entender que chorar não mudava nada. Eu não vivia, apenas existia. Foi então que minha vida ficou ainda pior. Naquela semana, Dona Alzira estava irritada. Tudo parecia incomodá-la. O café não estava quente o suficiente. As cortinas não estavam alinhadas. A poeira, que mal existia, parecia deixá-la louca. Quando ela estava assim, alguém sempre pagava o preço. Dessa vez fui eu. Eu estava varrendo o corredor quando ela passou e viu um canto com um pouco de poeira acumulada. Você é burra ou faz de propósito? Engoli em seco.
Me desculpe, senhora, eu vou limpar de novo. Ela cruzou os braços, os olhos frios. Claro que vai, mas antes quero que aprenda a fazer certo. Ela pegou um punhado de terra do vaso de uma planta e jogou no chão recém-varrido. Agora limpe tudo outra vez. E se eu encontrar mais sujeira, você não come hoje. Não reclamei. Apenas abaixei e comecei a varrer de novo. Era assim que as coisas funcionavam naquela casa. Mas naquele dia, algo dentro de mim começou a mudar. Eu ainda não sabia dar nome ao que sentia, mas pela primeira vez, em vez de tristeza, senti algo diferente. Raiva. A raiva crescia devagar, silenciosa, e eu não sabia o que fazer com ela. Mas a casa de Dona Alzira não permitia que ninguém sentisse nada por muito tempo. Na manhã seguinte, acordei com dores no corpo inteiro. As costas queimavam, as pernas mal me sustentavam. Mas não havia escolha. Levantei, lavei o rosto e fui para a cozinha. O cheiro de pão assado e café fresco encheu o ar. Meu estômago roncou. Mas nada daquilo era para mim. Eu estava esperando minha vez de comer, quando Dona Cida apareceu. Hoje não tem comida para você. A patroa mandou dizer que você não merece. Meu coração disparou, mas eu nem fiz nada. Dona Cida apenas suspirou. Não adianta questionar. Aqui você só come quando ela quer. Ela se afastou e eu senti meu corpo inteiro tremer. A fome queimava por dentro, mas o que doía mais não era a fome, era a injustiça. Me sentei num canto da cozinha, o estômago doendo, e então vi algo que me fez segurar a respiração. Na mesa, havia um pedaço de pão esquecido, pequeno, mas inteiro. Ninguém estava olhando. A fome era tanta que nem pensei. Me levantei devagar, olhei para os lados e peguei o pão com as mãos trêmulas. Mas antes que eu pudesse dar a primeira mordida, senti um puxão forte no meu braço. Dona Alzira estava ali. Roubando comida, menina? Meu coração parou. Não, senhora, eu só. O tapa veio antes que eu pudesse terminar a frase. Você come quando eu mando, e se não mando, fica sem. Segurei as lágrimas. Ajoelhe-se e limpe essa casa toda, sem descansar. Obedeci. Meus joelhos doíam, meus braços pareciam de pedra. A raiva crescia mais e mais dentro de mim. Naquela noite, deitada no colchão fino, meu estômago roncava alto. Mas pela primeira vez o que mais doía não era da fome. Era algo novo. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Um desejo profundo de não aceitar mais aquela vida. Eu ainda não sabia como, nem quando. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Eu precisava sair dali. No dia seguinte, acordei com uma certeza estranha no peito. Algo dentro de mim dizia que minha vida estava prestes a mudar. Mas antes da mudança, veio o pior castigo que já recebi. Eu estava lavando as roupas no quintal quando ouvi o grito. Menina, vem aqui agora! Corri para dentro. Dona Alzira estava na sala segurando uma blusa do patrão. Olha isso! Olhei a peça sem entender. O que houve, senhora? Você não passou direito. Está vendo esse amassado? Quer que meu marido saia com a roupa toda torta? Eu juro que tentei, senhora. Mas o ferro estava frio, não esquentava direito. Outro tapa. Menina preguiçosa sempre tem desculpa. Ela pegou a blusa e jogou no meu rosto. Passe de novo. E dessa vez, se fizer errado, dorme sem coberta. Meus olhos arderam, mas eu não chorei. Peguei a blusa e fui até a lavanderia. Mas no fundo, algo dentro de mim estava diferente. Não era medo. Era a certeza de que um dia eu sairia dali. E a primeira oportunidade apareceu quando menos esperei. Naquela tarde, Dona Alzira recebeu visitas importantes. A casa estava cheia de gente bem vestida e eu, como sempre, era apenas uma sombra. Mas então ouvi uma conversa que fez meu coração acelerar. Uma das visitas disse algo sobre precisar de uma nova empregada na casa dela. E foi ali, ouvindo aquilo, que tive a primeira ideia de fuga.
Se eu convencesse aquela mulher a me levar, eu sairia dali para sempre. Mas como eu faria isso sem ser pega? Eu ainda não sabia. Mas a faísca da revolta tinha acendido dentro de mim, e eu jamais deixaria essa chance escapar. Minha vida estava prestes a mudar para sempre. A ideia não saía da minha cabeça. Desde o momento em que ouvi aquela mulher dizer que precisava de uma nova empregada, algo dentro de mim acendeu. Se eu conseguisse falar com ela, se ela aceitasse me levar, eu sairia daquela casa para sempre. Mas eu sabia que não seria fácil. Dona Alzira não me deixaria ir sem luta. A oportunidade apareceu no dia seguinte. A visita ainda estava na casa. Uma mulher elegante, vestida com um vestido azul e um colar brilhante no pescoço. Eu a observei de longe enquanto servia o café. Eu precisava ser rápida. Se perdesse essa chance, talvez nunca mais tivesse outra. Meu coração batia tão forte que parecia que todos ao meu redor podiam ouvir. Esperei o momento certo. Quando vi a mulher se afastando para o jardim, respirei fundo e segui atrás. Senhora, murmurei com a voz baixa. Ela se virou, surpresa ao me ver. O que foi, menina? Minha boca ficou seca. Eu não sabia como pedir ajuda. A senhora disse que precisava de alguém para trabalhar, falei, quase sem ar. Eu sei limpar, sei cozinhar, posso aprender qualquer coisa. Ela arqueou a sobrancelha, me analisando. Onde estão seus pais? Minha mãe me deixou aqui, confessei. Eu não quero mais ficar. Ela suspirou, desviando o olhar. Isso não é problema meu, menina. Meu peito apertou. Por favor, eu implorei. Ela hesitou por um segundo. Meu coração encheu de esperança. Mas antes que pudesse responder, uma voz cortou o ar. O que você está fazendo aqui? Meu sangue gelou. Dona Alzira estava parada na porta, os olhos estreitos, os braços cruzados. A visita me olhou, depois olhou para ela. Nada, Alzira. Essa menina só perguntou se eu queria mais café. Dona Alzira forçou um sorriso, mas seus olhos eram puro veneno. Pois volte para dentro, menina. Agora. Minha chance havia escapado pelos meus dedos. Voltei para a cozinha, sentindo o corpo todo tremer. Eu tinha sido idiota. Como achei que seria tão fácil? Quando a última visita foi embora, soube que meu castigo viria. E veio. Dona Alzira esperou a noite chegar. Depois me chamou na sala. Você pensa que é esperta, não é? Fiquei calada. Acha que pode sair da minha casa assim, simplesmente pedindo ajuda? Minha respiração estava pesada. Ela se aproximou devagar, até ficar na minha frente. Pois fique sabendo, menina, você não vai a lugar nenhum. Meu coração afundou. Ela me fez ajoelhar no chão e esfregar cada canto daquela casa. Quando terminei, jogou um balde d'água no corredor e mandou começar de novo. Eu trabalhei até minhas mãos não aguentarem mais. E naquela noite, deitada no colchão fino, entendi algo terrível. Eu era prisioneira naquela casa. Se quisesse sair, teria que fugir de verdade. E dessa vez, eu não podia falhar. Os dias passaram. Minha mente trabalhava sem parar. Eu precisava de um plano. Mas toda tentativa de fuga exigia uma coisa que eu não tinha: tempo. Dona Alzira me vigiava mais do que nunca. Se eu sumisse por 5 minutos, ela perguntava onde eu estava. Se eu olhasse para alguém por muito tempo, ela percebia. Mas o destino, às vezes, joga a favor dos desesperados. A oportunidade veio numa noite de tempestade. A casa estava silenciosa. Todos dormiam. A chuva batia forte no telhado. E então vi a chance. Dona Cida esqueceu a porta dos fundos destrancada. Meu coração disparou. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Meus pés descalços deslizaram pelo chão gelado. Cada passo parecia um trovão no silêncio da madrugada. Meu corpo inteiro tremia. Se me pegassem, eu sabia que o castigo seria pior do que qualquer outro. Mas eu não podia pensar nisso agora. Cheguei até a cozinha. A porta estava ali, aberta. Minha liberdade estava a poucos metros.
Mas foi aí que tudo deu errado. Quando estiquei a mão para abrir a porta, ouvi um barulho atrás de mim. Menina! Virei devagar e meu sangue gelou. Dona Alzira estava no corredor. Seu olhar era sombrio. Para onde acha que vai? Meu corpo travou. Não consegui responder. Ela avançou. Antes que eu pudesse reagir, senti um puxão forte no meu braço. A dor subiu até meu ombro. Você achou que ia fugir? Minha respiração estava curta. Ela me puxou de volta para dentro, fechando a porta com um estrondo. Se quer tanto sair, então vai aprender do jeito difícil. Eu sabia o que aquilo significava. Ela me arrastou até meu quartinho e jogou a chave dentro do bolso. Trancada. Sozinha. Me sentei no chão frio, as lágrimas escorrendo sem controle. Eu tinha falhado. Não havia mais saída. Ou havia? Foi aí que reparei algo que nunca tinha visto antes. No canto do meu quarto, perto do armário velho, havia uma pequena fresta entre as tábuas de madeira. Meu coração bateu mais forte. Me aproximei devagar. A fresta dava para o lado de fora. Minha mente girava. Eu poderia sair por ali. A esperança reacendeu. Eu não podia me precipitar. Tinha que ter certeza. Esperei a casa dormir de novo. Me levantei devagar e toquei na madeira com os dedos trêmulos. A fresta era estreita. Mas se eu conseguisse soltar algumas tábuas, usei as unhas, os dedos, qualquer coisa para tentar afrouxar a madeira. Meus braços tremiam. Depois de um tempo que pareceu eterno, a primeira tábua cedeu um pouco. Meu coração disparou. Era possível. Eu tinha um jeito de sair, mas precisava ser na hora certa. Dona Alzira não podia perceber. Eu não podia falhar de novo. Naquela noite, deitei no colchão fino, mas não preguei os olhos. Amanhã eu tentaria de novo. E dessa vez, eu sairia dali para nunca mais voltar. O plano estava traçado. Se quisesse escapar daquela casa, teria que ser naquela noite. Passei o dia trabalhando em silêncio, sem demonstrar nada. Meus olhos marcavam cada detalhe da rotina da casa. O horário que os patrões dormiam, o barulho dos passos no corredor, a hora em que Dona Cida ia se deitar. Eu sabia que teria pouco tempo. Quando a noite caiu, meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir dentro do peito. Me deitei no colchão fino, fingindo que dormia. Esperei. A casa ficou em silêncio. Apenas o vento lá fora e o barulho de um grilo quebravam a escuridão. Me levantei devagar. Fui até a fresta no canto do quarto e toquei na madeira solta. Ela rangeu baixinho. Prendi a respiração. Aos poucos comecei a puxar. Meus dedos doíam, minhas unhas arranhavam a madeira, mas eu continuei. A primeira tábua cedeu, depois a segunda. A abertura ainda era estreita, mas eu era pequena. Podia passar por ali. Me esforcei, encolhendo o corpo, tentando não fazer barulho. O ar gelado da noite bateu no meu rosto. Minha perna passou primeiro, depois a cintura. Eu estava quase lá. Mas foi aí que algo deu errado. Quando puxei o corpo para fora, meu pé bateu em um pedaço de madeira solta. O barulho não foi alto, mas no silêncio da casa pareceu um trovão. Meu coração parou. Fiquei imóvel, ouvindo. Nada. Talvez ninguém tivesse escutado. Me arrastei mais um pouco, sentindo a terra fria sob as mãos. Eu estava fora. O quintal era escuro, mas eu conhecia o caminho. Respirei fundo e comecei a correr. Meu corpo tremia. Meus pés descalços mal sentiam as pedras no chão. A saída estava logo ali. Mais alguns passos e eu estaria livre. Mas então, ouvi. O som de uma porta se abrindo com força. Minha espinha gelou. Uma voz furiosa cortou o silêncio. Menina desgraçada! Olhei para trás. Dona Alzira estava na porta, os olhos faiscando de raiva. Ela me viu. Minha perna falhou por um segundo, mas o medo foi maior. Corri. Ela veio atrás. Se eu caísse, se ela me alcançasse, eu sabia que nunca mais sairia dali. A cerca estava perto.
Joguei o corpo contra a madeira, escalando o mais rápido que podia. Minhas mãos suavam, minha respiração estava curta. Senti um puxão na minha perna. Dona Alzira me agarrou. Você não vai fugir, praga! Chutei no desespero. A bota dela escorregou na terra. Aproveitei o momento e me joguei para o outro lado da cerca. Caí no chão de qualquer jeito. A dor subiu pelo meu braço, mas não parei. Levantei e corri para dentro da mata. O coração parecia que ia sair pela boca. Atrás de mim, ouvia os gritos de Dona Alzira. Volta aqui, sua ingrata! Mas eu não voltei. Corri sem olhar para trás. E então, de repente, o som dela foi sumindo. A casa ficou distante. Eu estava livre. Mas a liberdade tem um preço. A noite estava fria, e eu estava sozinha no meio do nada. Não sabia para onde ir. Meus pés doíam, minha barriga estava vazia. O medo começou a tomar conta, mas eu não podia parar. Continuei andando, tropeçando na escuridão. A mata era densa, cheia de galhos e folhas secas. Cada ruído me fazia pular. Não sabia o que era pior, ser pega por Dona Alzira ou me perder ali para sempre. Minhas pernas estavam fracas. Me apoiei em uma árvore, tentando recuperar o fôlego. Foi quando ouvi um barulho. Alguém estava ali. Meu peito gelou. Tentei me esconder, mas era tarde demais. Uma voz veio da escuridão. Quem está aí? Me encolhi, tremendo dos pés à cabeça. Era um homem. A luz fraca da lua revelou sua silhueta. Ele segurava um lampião e me olhava com curiosidade. O que uma menina faz sozinha na mata a essa hora? Minha garganta estava seca. Eu preciso de ajuda. Ele se aproximou devagar. Era um senhor de idade, com roupas simples e mãos calejadas. Você fugiu, não foi? Meu lábio tremeu. Não consegui responder. Ele suspirou e balançou a cabeça. Venha, antes que peguem você. Eu devia confiar nele? Não tinha escolha. Segui seus passos pela mata com o coração disparado. Depois de alguns minutos, vi uma luz fraca à frente. Era uma casinha humilde, com um fogão a lenha aceso. O homem abriu a porta e fez sinal para eu entrar. Sente-se, menina. Me sentei no banco de madeira, ainda tremendo. Ele serviu um prato com arroz e feijão. Coma. Olhei para a comida desconfiada. Vai ficar esfriando ou você quer passar fome? Minhas mãos tremiam quando peguei a colher. O primeiro bocado quase me fez chorar. Fazia tanto tempo que eu não comia comida de verdade. O homem se sentou na cadeira ao lado e me observou. Agora me conte. Quem é você? Engoli em seco. Meu nome é Marisa. Ele assentiu devagar. Eu me chamo Vicente. Vicente. A primeira pessoa que não me tratou como nada. Mas por que ele estava me ajudando? Você tem para onde ir? Ele perguntou. Baixei a cabeça. Não. Ele suspirou. Pois agora tem. Meus olhos encheram d'água. Eu não sabia o que dizer. Apenas continuei comendo, sentindo pela primeira vez em anos um pouco de esperança. Essa foi a primeira noite da minha nova vida. Eu ainda não sabia o que o futuro me reservava. Mas sabia de uma coisa. Eu nunca mais voltaria para aquela casa. Aquela foi minha primeira noite longe da casa de Dona Alzira. Pela primeira vez em anos, dormi sem medo de ser acordada com gritos ou castigos. Mas o sono não veio fácil. Mesmo deitada no pequeno sofá da casa de Vicente, meus olhos ficaram abertos por um bom tempo, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Eu realmente tinha conseguido fugir? O cheiro de café forte no ar me despertou. Abri os olhos devagar e levei um tempo para lembrar onde estava. Não era o quartinho apertado, nem a cama dura. Eu estava na casa de Vicente. Ele mexia no fogão a lenha, enquanto cantarolava uma música que eu não conhecia. Bom dia, menina. Dormiu bem? Assenti, sem saber direito o que responder. Então venha comer. Não gosto de gente comendo tarde. Me levantei devagar.
O corpo ainda doía da fuga, mas havia algo diferente. O medo não estava mais ali. Me sentei à mesa e ele colocou um prato na minha frente. Era apenas café preto e um pedaço de pão com manteiga, mas para mim parecia um banquete. Comi devagar, aproveitando cada mordida. Quando terminei, Vicente me olhou sério. Agora me diga, menina, o que vai fazer da vida? Minha mão parou no ar. Eu nunca tinha pensado nisso. Durante anos, minha única preocupação foi sobreviver. Agora que eu estava livre, o que viria depois? Ele percebeu minha hesitação e suspirou. Você pode ficar aqui por um tempo, mas precisa trabalhar. Assenti rapidamente. Trabalhar era a única coisa que eu sabia fazer. Mas onde? Vicente levantou da mesa e pegou um chapéu surrado na cadeira. Vou te levar a um lugar. Se tiver sorte, talvez consiga alguma coisa. O medo voltou por um segundo. E se fosse uma armadilha? Mas olhando para aquele senhor de olhar cansado e mãos calejadas, eu soube que ele não era como Dona Alzira. Ele realmente queria me ajudar. Caminhamos por um longo tempo. O sol quente batia na minha pele, mas eu não reclamei. Estava acostumada a coisas muito piores. Finalmente chegamos ao mercado do vilarejo. Era um lugar movimentado, cheio de barracas vendendo frutas, legumes e tecidos. Vicente me levou até uma senhora gordinha que vendia pães. Dona Olívia, essa menina precisa de trabalho. A mulher me olhou de cima a baixo. Ela sabe lidar com massa? Eu não sabia. Mas assenti mesmo assim. Dona Olívia riu. Muito bem. Então comece agora. E foi assim que arrumei meu primeiro trabalho de verdade. A rotina na padaria era dura, mas não era nada comparado ao que vivi na casa de Dona Alzira. Eu acordava cedo, sovava a massa, ajudava a colocar os pães no forno e varria o chão quando tudo terminava. O melhor de tudo era que ninguém me batia. Se eu errava, apenas me corrigiam. Se eu quebrava algo, apenas pediam para ter mais cuidado. Era um mundo completamente novo. No fim do dia, Dona Olívia me pagava algumas moedas e me dava um pão quentinho para levar. Eu voltava para a casa de Vicente sentindo algo que não conhecia. Gratidão. O tempo passou e pela primeira vez comecei a sonhar. Eu queria mais, mas para isso precisava aprender. Foi aí que percebi um problema. Eu sabia ler apenas algumas palavras. Na casa de Dona Alzira, eu só via letras quando lavava as xícaras de porcelana. Eu conhecia algumas da Bíblia que minha mãe lia. Mas frases inteiras? Não! E isso começou a me incomodar. Eu via gente no mercado lendo jornais, fazendo listas, escrevendo bilhetes. E eu mal sabia escrever meu próprio nome direito. Mas a vida me ensinou uma coisa. Se eu queria algo, precisava correr atrás. Então tomei coragem e perguntei a Vicente. O senhor sabe ler? Ele me olhou por um segundo antes de responder. Sei o suficiente. Por quê? Quero aprender. Ele riu de leve. E para quê, menina? Não soube responder. Mas no fundo eu sabia. Se eu aprendesse a ler, poderia ser mais do que uma empregada. Poderia ser dona do meu próprio destino. Vicente suspirou e pegou um pedaço de papel amassado. Então vamos começar. E naquela noite, escrevi meu nome pela primeira vez. Aprender não foi fácil. As letras dançavam na minha frente, os sons não faziam sentido. Mas eu nunca desisti. Vicente me ensinava toda a noite, e durante o dia eu praticava com qualquer coisa que via no mercado. Os dias passaram, depois as semanas, e então um dia aconteceu. Eu lia, não muito bem, mas lia. E essa pequena vitória me fez ter certeza de uma coisa. Eu nunca mais seria aquela menina invisível. Mas a vida sempre coloca desafios no caminho de quem quer mudar. E o meu desafio veio numa manhã fria, quando um homem desconhecido apareceu no mercado. Ele me observava de longe. No começo achei que fosse apenas um cliente qualquer, mas então percebi. Ele não olhava para os pães. Ele olhava para mim. Meu coração acelerou. Fingi que não vi e continuei trabalhando. Mas pouco depois,
Senti uma presença ao meu lado. Aquele homem estava ali. E então ele falou: "Você é a menina que fugiu da casa de Dona Alzira, não é?" O sangue sumiu do meu rosto. Meu corpo travou. O homem deu um sorriso torto. "Não se preocupe, não estou aqui para te levar de volta." Minha garganta estava seca. "Então o que quer?" Ele me analisou por um instante. Só queria ver se era verdade. O quê? Que uma empregadinha sem nada conseguiu escapar de Dona Alzira. Meus punhos se fecharam. Eu não era mais aquela menina que abaixava a cabeça. Levantei o olhar e encarei o homem. "E agora que viu, vai fazer o quê?" Ele riu de leve. "Nada. Só acho que sua história ainda não acabou." Então se afastou e sumiu no meio do mercado. Fiquei parada, o coração disparado. O que ele quis dizer? Aquela sensação de perigo voltou. Mesmo livre, eu ainda corria risco. O que eu não sabia era que aquela não seria a última vez que veria aquele homem e que em breve meu passado voltaria para me assombrar. Desde o dia em que aquele homem apareceu no mercado, uma sensação ruim não saía do meu peito. Mesmo livre, eu sentia que o perigo ainda rondava a minha vida. Continuei trabalhando na padaria e estudando com Vicente todas as noites. A cada dia, minhas letras ficavam mais firmes, minhas frases faziam mais sentido. Eu estava aprendendo. Mas a felicidade dos que fogem nunca dura muito tempo. E naquela manhã, a vida me provou isso. O mercado estava cheio. O cheiro de pão assado se misturava ao barulho das pessoas comprando e conversando. Estava servindo um cliente quando um arrepio gelado percorreu minha espinha. Senti que estava sendo observada. Olhei para o lado. Meu sangue sumiu do rosto. Dona Alzira estava lá. Ela me encontrou. Meu corpo travou. Ela não estava sozinha. 2 homens enormes a acompanhavam. Ela me olhou como um predador observando a presa. "Então é aqui que você está." Minha garganta estava seca. Não conseguia respirar. Não conseguia me mexer. O sorriso dela era puro veneno. Achou que podia fugir de mim para sempre? O medo tomou conta de mim. Mas algo dentro de mim era diferente agora. Eu não era mais aquela menina que abaixava a cabeça. Respirei fundo. "Não vou voltar." Ela riu. "Você acha que tem escolha?" Os homens dela deram um passo à frente. Meu coração disparou. Corri. Derrubei a cesta de pães no chão e saí correndo pelo mercado. As pessoas olharam assustadas, mas ninguém fez nada. Eles vieram atrás de mim. Minha perna latejava, mas continuei correndo. "Vicente!" Gritei o nome dele, mas não sabia onde ele estava. Os passos atrás de mim ficavam mais rápidos. Se me pegassem, eu sabia que nunca mais sairia daquela casa. Entrei por um beco estreito, mas dei de cara com uma parede. Um beco sem saída. Meu peito subia e descia rápido. Virei devagar. Eles estavam lá. "Agora acabou, menina." Dona Alzira se aproximou, seus olhos brilhando de ódio. "Vou te ensinar a nunca mais me desobedecer." Minha respiração falhou. Ela levantou a mão. Fechei os olhos esperando o pior. Mas então, um som alto cortou o ar. "Soltem essa menina agora!" Abri os olhos. Vicente estava ali. Ele não estava sozinho. Junto com ele, várias pessoas do mercado. Os feirantes, os padeiros, os clientes. Todos estavam olhando para Dona Alzira e seus capangas. Ela riu. "E o que um velho como você vai fazer?" Vicente deu um passo à frente. "Eu não. Mas todos nós juntos? Você não manda mais aqui, Alzira." Os homens dela olharam em volta. Estavam em menor número. Ela percebeu isso. Seu rosto se contorceu de raiva. Ela olhou para mim como se quisesse me destruir ali mesmo, mas sabia que não podia. "Você vai se arrepender." Virou as costas e foi embora. Os homens a seguiram. Eu fiquei parada, ainda tremendo. Vicente colocou a mão no meu ombro. "Acabou, menina." Mas será que tinha mesmo acabado? Naquela noite, não consegui dormir.
As palavras de Dona Alzira ecoavam na minha cabeça. Você vai se arrepender. Eu sabia que ela não desistiria fácil. Ela podia não me pegar à força, mas o que impediria ela de espalhar mentiras sobre mim? De dizer a todos que eu era uma ladra, uma ingrata? Vicente percebeu minha preocupação. Ela não pode mais te machucar. Mas ele não entendia. A marca que ela deixou em mim não sumiria tão rápido. Eu precisava fazer algo. Eu precisava garantir que ninguém nunca mais me trataria como um objeto. Foi naquela noite que tomei minha decisão. Eu quero estudar. Vicente me olhou por um momento. Depois sorriu. Então vamos dar um jeito. E foi assim que minha nova luta começou. A luta para me tornar alguém de verdade. A luta para nunca mais ser invisível. Mas eu ainda não sabia que meu maior desafio estava por vir. Porque a vida sempre coloca mais obstáculos para quem quer vencer. E o próximo seria o maior de todos. Eu tinha decidido. Iria estudar. Vicente me olhou sério quando falei aquilo. Ele coçou a barba, pensou por um instante e depois soltou um suspiro. Menina, aprender a ler umas palavras é uma coisa, mas entrar numa escola é outra história. Meu coração afundou. Eu sabia que ia ser difícil, mas não esperava ouvir isso dele. Quero tentar, insisti. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois balançou a cabeça. Então vamos ver o que dá para fazer. No dia seguinte, saímos cedo. Andamos por muito tempo, e o sol já começava a esquentar quando chegamos à escola. Era um prédio pequeno, simples, com paredes descascadas e janelas grandes. Do lado de fora, crianças brincavam no pátio, rindo e correndo de um lado para o outro. Meus olhos arderam. Nunca vivi nada daquilo. Vicente me levou até a diretoria. A diretora era uma mulher baixa, de óculos pequenos e expressão séria. O que querem? Vicente limpou a garganta antes de falar. Essa menina quer estudar. Ela me olhou dos pés à cabeça, analisando cada detalhe. Quantos anos tem? 12, respondi baixinho. A testa dela se franziu na hora. 12? E nunca entrou numa escola? Neguei com a cabeça. Ela respirou fundo, cruzou os braços e ficou me encarando. Aqui não aceitamos qualquer um, disse depois de um tempo. Meu peito apertou. Mas Vicente não desistiu. Ela quer aprender, ele disse firme. E já sabe ler algumas palavras. A diretora continuou me analisando. Depois pegou um papel na mesa e rabiscou algo. Preencham isso e tragam amanhã. Precisa de um responsável assinando. Vicente pegou o papel e assentiu. Obrigado, senhora. Saímos da escola em silêncio. Meu coração batia forte. Quando estávamos longe o bastante, não me aguentei. O que está escrito aí? Vicente sorriu. Você conseguiu, menina. Amanhã começa a sua vida nova. A noite custou a passar. O sono não veio fácil. Eu pensava em como seria. Será que me tratariam bem? Será que eu aprenderia rápido? No dia seguinte, Vicente me entregou um vestido simples e ajeitou meu cabelo. Pronta. Assenti, mesmo com um nó na garganta. A escola parecia ainda maior agora que eu sabia que estudaria ali. As crianças me olhavam de lado enquanto passava pelo corredor. Quem é essa? Cochichou uma menina. Nunca vi ela antes, disse outra. Tentei ignorar. A professora me levou até uma carteira no fundo da sala. Aqui é seu lugar, Marisa. Me sentei e segurei firme meu lápis. A aula começou. A professora escrevia no quadro e as crianças liam em voz alta. Mas as letras pareciam confusas. Tentei acompanhar. Mas eu lia devagar demais. Minhas mãos suavam. Algumas crianças riram. Como alguém tão grande não sabe ler? As palavras cortaram fundo. Eu quis enfiar a cara no caderno e desaparecer. Mas então pensei em tudo que passei. Nos anos como empregada, nos castigos, nos dias de fome. Se eu suportei tudo aquilo, podia suportar isso também. Engoli seco, segurei o lápis com mais firmeza e continuei tentando. Os dias passaram
e a rotina começou a se formar. De manhã, ia para a escola. À tarde, trabalhava na padaria. À noite, Vicente me ajudava com os estudos. A vida não era fácil, mas agora tinha um propósito. As letras começaram a fazer sentido. Os números deixaram de ser um mistério. E então, um dia, a professora me chamou na frente. Leia essa frase, Marisa. Meu estômago revirou. Senti todos os olhares sobre mim. Fiquei com medo de errar. Mas respirei fundo e olhei para o quadro. As palavras estavam ali. E pela primeira vez, elas não pareciam tão confusas. Abri a boca e comecei a ler. Minha voz saiu trêmula no começo. Mas então foi ganhando força. Cada palavra fazia sentido. Quando terminei, a sala ficou em silêncio. Então alguém começou a bater palmas. Outro seguiu. E de repente, todos estavam aplaudindo. Meus olhos se encheram de lágrimas. A professora sorriu. Parabéns, Marisa. A menina que um dia foi tratada como ninguém, agora era alguém. Mas minha luta ainda não tinha acabado. No dia seguinte, enquanto voltava da escola, senti algo estranho. Era a mesma sensação que tive no mercado tempos atrás. Parei por um instante, olhei em volta e então vi. Um homem me observava do outro lado da rua. Ele não se mexia, só olhava. Meu coração disparou. Tentei fingir que não vi, continuei andando. Mas quando olhei de novo, ele ainda estava lá. Acelerei o passo. Vicente já estava em casa quando cheguei. Ele percebeu na hora que algo estava errado. O que houve, menina? Pensei em contar, mas engoli a seco e balancei a cabeça. Nada, só cansaço. Mas era mentira. Algo estava errado. E eu sentia que meu passado não tinha terminado comigo ainda. Naquela noite, não consegui dormir. O medo voltou. Será que Dona Alzira ainda queria me encontrar? Será que ela mandou alguém atrás de mim? Vicente percebeu minha inquietação. Não adianta se preocupar com o que não aconteceu, menina. Mas eu sabia. Algo estava para acontecer. Eu sentia. A liberdade tem um preço. E eu estava prestes a descobrir qual era o meu. O medo nunca ia embora completamente. Mesmo depois de tudo, de ter fugido, de ter começado uma nova vida, eu sentia que algo ainda me perseguia. Desde o dia em que vi aquele homem me observando na rua, não consegui mais relaxar. Vicente percebeu. Você anda estranha, menina. Não é nada, respondi. Mas era. E naquela manhã, eu descobri que meu instinto estava certo. Eu estava na padaria, arrumando os pães na prateleira, quando o sino da porta tocou. Levantei os olhos e senti meu corpo travar. Dona Alzira. Ela estava ali. O mundo parou por um segundo. Minha respiração falhou. Ela me olhava com aquele mesmo olhar frio de sempre. Então é aqui que você se esconde. Meu coração bateu forte. A padaria estava cheia, mas ninguém percebeu a tensão no ar. Eu podia correr, mas não corri. Eu não era mais aquela menina assustada. Levantei o queixo e segurei o pano com força nas mãos. O que você quer? O sorriso dela foi cruel. Você acha que pode simplesmente sumir e tudo bem? Eu não te devo nada. Ah, mas deve. Minha barriga gelou. Ela se aproximou. Você me envergonhou na frente de todo mundo. Fizeram piada de mim. Você tem ideia do que isso significou para a minha reputação? Não era problema meu. E eu não estava mais com medo. Ela percebeu. Então sua expressão mudou. Você devia me agradecer. Se não fosse por mim, você nem estaria viva. Uma risada seca escapou da minha boca. Eu passei fome, fui espancada e tratada pior que um bicho naquela casa. E você acha que eu deveria agradecer? O rosto dela endureceu. Isso se chama disciplina, menina ingrata. Disciplina não deixa cicatrizes, retruquei. Ela me olhou com ódio. A senhora pode gritar, espernear, mas eu não volto. Nunca mais. A raiva dela era visível. As pessoas na padaria começaram a notar que algo estava errado. Vicente entrou pela porta, os olhos já atentos à situação.
O que está acontecendo aqui? Dona Alzira sorriu de lado, apenas colocando essa menina no lugar dela. Vicente cruzou os braços. O lugar dela não é mais com você. Ela estreitou os olhos. Isso não acabou. E então virou as costas e saiu. O sino da porta tocou, e naquele instante eu soube. Pela primeira vez, eu era realmente livre. Os meses passaram, continuei estudando, trabalhando, aprendendo. A menina assustada, que um dia viveu trancada num quartinho escuro, agora caminhava pelas ruas de cabeça erguida. Um dia, Vicente me chamou. Ele segurava um envelope nas mãos. Abri. Era uma carta da escola. Meu peito acelerou enquanto lia. Eu tinha passado. Passei na prova final. Eu tinha terminado os estudos. Vicente sorriu. Você conseguiu, menina? Meus olhos se encheram d'água. Eu consegui. E naquele dia, prometi a mim mesma. Eu ajudaria outras crianças a nunca passarem pelo que eu passei. Foi assim que me tornei professora. E hoje, cada aluno que aprende o nome, cada criança que ensino a escrever, é uma vitória contra o destino que tentaram me impor. Agora, aos 75 anos, olho para trás e vejo que venci. Eu não fui apenas uma empregada invisível. Eu escrevi minha própria história. E essa é a maior liberdade que alguém pode ter. Se eu aprendi algo com tudo isso, é que a vida pode tentar nos derrubar, mas nunca pode decidir por nós quem vamos nos tornar. Eu fui humilhada, castigada, e fizeram de tudo para que eu acreditasse que eu não era ninguém. Mas eu escolhi ser alguém. Escolhi lutar. Escolhi aprender. Escolhi vencer. E hoje, ao olhar para trás, não sinto rancor. Sinto orgulho. Porque ninguém nasce para ser prisioneiro do próprio destino. Todos nós podemos escrever uma nova história. E você? Qual história a vida tentou escrever para você? Deixe nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Vou adorar saber até onde minhas palavras chegaram. E se essa história tocou seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais relatos de vida que provam que nunca é tarde para recomeçar. Até a próxima, queridos e queridas.